Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho da CEP. Agradeço a presença de todos vocês nos acompanhando online e peço logo de início para que, se possível, vocês deixem um like, compartilhem esse conteúdo, deixem um comentário no vídeo, se inscrevam no canal, porque todas essas ações ajudam para que o nosso conteúdo possa chegar mais longe e a gente possa levar essa bênção do Evangelho a mais pessoas que se interessem pelo nosso querido Espiritismo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa reunião do Evangelho desta noite. Vamos fechando os nossos olhos, fazendo a nossa prece inicial, rogando ao nosso Pai Maior, a nosso Mestre Jesus, o auxílio para que possamos compreender essas lições, pedindo a presença dos espíritos amigos do plano espiritual junto a nós neste momento, nos trazendo as bênçãos da compreensão da lição, da manutenção desses pensamentos e ensinos na nossa vida, pedindo a bênção para nós, para que neste momento tenhamos a compreensão máxima possível de tudo que eles nos trarão. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Vamos continuando aqui o capítulo 27, de título Pedir e Receber. Então, esse tópico que nós vamos ler hoje é chamado de Eficiência da Prece. Ele vai nos ensinar algumas coisas sobre a eficiência da nossa oração. Então ele diz o seguinte: seja o que for que pedirem na prece, creiam que o conseguirão, e lhes será concedido o que pedirem. Isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 24. Então, vai ser dada aqui a explicação sobre esse trecho. Ele diz o seguinte: existem pessoas que contestam a eficácia da prece. Pois, se Deus conhece as nossas necessidades, não é preciso que as revelemos. Acrescentam, ainda, que se tudo no universo é regido por leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Olha que interessante esse questionamento bem apropriado de ser feito. É interessante que a gente tenha um esclarecimento especificamente disso, né? E ele segue explicando para nós. Não há dúvida de que existem leis naturais e imutáveis, e que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas, daí a se acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, vai uma distância muito grande. Se fosse assim, o homem seria apenas um instrumento passivo e sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça diante dos acontecimentos, sem procurar evitá-los e sem procurar desviar-se dos perigos. Deus deu ao homem a inteligência e a razão para que delas fizesse uso. Deu-lhe a vontade para querer sempre coisas melhores e a atividade para agir. Pelo fato de o homem ter liberdade de ação, seus atos acarretam consequências para si e para os outros, conforme faça ou deixe de fazer alguma coisa. É graças a essa liberdade de ação que alguns acontecimentos escapam ao que chamamos de fatalidade, mas que em nada alternam a harmonia das leis universais. Da mesma forma que o avanço ou o retardo dos ponteiros de um relógio
não anulam a lei do movimento que rege o seu mecanismo. Sendo assim, Deus pode atender a alguns pedidos conforme a sua vontade, sem com isso alterar as leis que regem o conjunto. Então é muito interessante, é um questionamento bem apropriado, né? Bem adulto, né, de se fazer. Quando a gente começa a estudar através do Espiritismo e entender que existem leis universais que regem a tudo e que Deus, que criou essas leis, não vai alterá-las conforme o tempo passe ou conforme algo aconteça, a gente começa a entrar num nível de questionamento mais profundo que questiona verdadeiramente como então a oração alcançaria o objetivo do que aquela pessoa pede, né? Do que nós pedimos. Então, é algo bem apropriado. Onde estaria a eficácia da prece se fosse necessário que houvesse uma alteração de leis divinas? Então, vem aqui o esclarecimento para nós. Existem sim leis naturais e imutáveis. Deus não vai anulá-las conforme o capricho de cada um. Mas não devemos acreditar, olha que interessante, que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade. Ele fala, há uma distância muito grande entre uma consideração, uma compreensão e a outra hipótese, né? Ele fala, se assim fosse, só nos restaria curvar a cabeça diante de acontecimentos. Ou seja, se na lei divina já estivesse escrito todo o roteiro da nossa vida, a gente ia ser só um mero espectador e não uma figura ativa dos acontecimentos e dos fatos. Então nós não precisaríamos procurar evitar e desviar de perigos. Todas as coisas ruins, coisas boas, tudo na nossa vida já estaria fadado ao tempo para que elas acontecessem. E nossa ação, nossa vontade, nossa busca, nossa prece seriam totalmente ineficazes. E assim sendo, o próprio livre-arbítrio nosso seria tolhido. Então ele vai falando: Deus deu ao homem inteligência e razão para que fizesse uso delas. Então é interessante, né, entender isso, né? A gente procura, através da nossa vontade, querer sempre coisas melhores. E também temos, né, na nossa capacidade de livre-arbítrio, a ação incluída. Então nós podemos pensar aquilo que é melhor e, em segunda instância, buscar aquilo que nós achamos melhor. Pelo fato do homem ter essa liberdade de ação, seus atos acarretam consequências para si e para os outros. Então é interessante, né? A gente entende, né, que a partir daqui que os nossos atos têm consequência para nós, obviamente vão se estender aos outros, e a gente tem que pensar também pela falta da ação, né? Então muitas vezes a gente fala aquilo que a gente faz atinge os outros, mas aquilo que a gente faz atinge também não só os outros, a nós e aos outros. O que eu faço e o que eu deixo de fazer também. É graças a essa liberdade de ação que alguns acontecimentos escapam ao que chamamos de fatalidade. Então eles já não estão escritos ali na nossa história, vai acontecer assim, vai ser dessa maneira. Depende de como nós agirmos ou deixarmos de agir, nós estamos moldando o nosso futuro e o futuro daqueles que estão próximos a nós. Temos essa liberdade de ação e vamos colher aquilo que é o resultado apropriado do que a gente fez e deixou de fazer. Ou seja,
tudo isso, essas mudanças que acontecem no nosso futuro, elas não são, de maneira alguma, alterações das leis universais. Elas estão compreendidas dentro dessas leis universais e nós temos ali o limite de até onde a gente pode agir, mas a gente não está de nenhuma maneira alterando essas leis, nem pedindo para que elas sejam alteradas, né? Então, da mesma forma que a gente pode avançar ou retardar o movimento de um relógio, nós não estamos alterando a física por trás do seu movimento. Aquilo continua perpétuo, aquele movimento, mas nós estamos ali agindo fora daquele mecanismo, né? Sendo assim, para finalizar, ele explica: Deus pode atender a alguns pedidos, conforme a sua vontade, mas sem alterar as leis que regem o conjunto. Então, uma explicação muito apropriada de como a prece age e dessa dissociação entre mudar leis do universo, né? E sim ali ao escrutínio divino, se aquilo é apropriado e então sendo concedido para nós aquilo que a gente desejava, que nós desejávamos, a gente não está alterando as leis do universo. Nós estamos sim sendo ali agraciados com Deus, por Deus, com aquele pedido que a gente fez, né? Então vamos continuar aqui a nossa segunda leitura agora, né? Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o livro Pão Nosso, na lição 140. Saibamos lembrar. Lembrai-vos das minhas prisões. Paulo, carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 18. Sobre isso, Emmanuel nos explica: nas infantilidades e irreflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados na terra. Supõe muitos encontrá-los facilmente, além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu, por meio de repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo, tão somente na glorificação? Entretanto, nesta observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Paulo conseguiu atingir as circunstâncias. Entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas e ironias suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo, escalando a montanha. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueças de imitá-los, afeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Então, a lição de Paulo, falando sobre sua própria história, nos mostra que temos que nos lembrar de que não é só de flores que o caminho é feito e que pelo fato de buscarmos nos associar ao bem, que estaremos livres da influência da ação do mal. Dentro de nós ainda há o mal a ser aparado, podado, o burilamento interno que nós precisamos fazer, essa melhora que nós precisamos fazer na nossa alma, já demonstra que nós temos essas dificuldades, essas inferioridades dentro de nós. Mas, a partir do momento em que nós buscamos
e almejamos seguir verdadeiramente a Jesus, modificar os nossos atos, nós não nos fazemos alheios de imediato das nossas inferioridades. Então, a gente precisa saber e ter certeza constante disso. Ainda temos os nossos defeitos, as nossas inferioridades. E pelo momento em que passamos no planeta, nessa mudança, em toda essa revolução que está acontecendo, né? Nessas dores, essas guerras, todas as dificuldades que foram sempre parte, né, daqui da nossa experiência terrena, elas vão continuar nos alcançando, porque nós estamos ainda num planeta apropriado à nossa situação, à nossa posição. Então, o que Paulo tenta fazer aqui é não nos assustar com a situação, mas sim nos preparar. Você busca o bem, você tende ao bem, você pratica o bem, mas o mal ainda existe. E ele ainda vai te tentar, vai te encontrar, e você precisa estar disposto, preparado e firme para superá-lo. O Espiritismo demanda essa posição adulta daqueles que o compreendem e o seguem verdadeiramente. Você busca o bem, você quer o bem, mas ainda existe o mal. E aí ele diz, o final, Paulo foi bem sucedido. Paulo venceu todas essas dores, todas essas dificuldades. Elas o encontraram. Que dirá a nós, que ainda estamos em posição tão ainda inferior em relação a ele, né? Mas é preciso que saibamos disso para que não sejamos pegos de surpresa. E para que não nos enganemos de que elas não podem nos encontrar, essas situações menos felizes. É preciso continuar adiante, pois Deus está conosco. Mas tenhamos a fé nos momentos difíceis também. Esta é a lição. Então, finalizadas essas duas leituras, vamos mais uma vez fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, entregando as nossas vibrações de amor, de equilíbrio e de paz. Por todo o nosso planeta, por todos encarnados e desencarnados que compartilham essa experiência junto a nós, vibrando por todos os países, pelos seus povos, pelos seus dirigentes, vibrando por todas as religiões, por todos os trabalhadores do bem e pelo desenvolvimento espiritual da juventude. Vamos vibrando pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, pelo nosso povo, para que sejamos abençoados pelo nosso Mestre Jesus, mais uma vez, com tua direção, sustentando-nos no caminho correto. Vamos vibrando pelo Espiritismo, por todos os trabalhadores dessa nossa religião querida, vibrando por todos os enfermos e necessitados de amparo do corpo físico, do espírito, da mente, que eles recebam o bálsamo da equipe do plano espiritual e que a nossa vibração seja doada em suas mãos. Vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos, pela nossa casa, pelos nossos familiares e amigos. E vamos deixando por último uma vibração de muito amor entregue nas mãos da equipe do plano espiritual para que ela seja utilizada conforme a programação da equipe. Assim, vamos finalizando o nosso Evangelho com a prece de encerramento, agradecendo a Deus pela bênção da vida, pela oportunidade de conhecermos essas lições, a Jesus pela inspiração no momento dessas leituras e a equipe do plano espiritual na inspiração no nosso dia a dia para que pratiquemos essas lições de acordo com aquilo que lemos. Muito obrigado a todos por terem me acompanhado mais uma vez nesse Evangelho. Tenham uma boa semana
de muita paz, muito trabalho, muita saúde. Fiquem com Deus. Graças a Deus e graças a Jesus.